Eu malho, me saboto porque eu como mais do que eu já estava comendo, porque na minha cabeça é tipo um passe livre para comida, sabe? No vídeo de hoje vou trazer os updates da dieta, da nossa vida fitness, como é que estão as coisas por aqui. Eu quero saber de você como é que estão as coisas por aí, com você, se você tá aí nesse plano também ou se você não está. Eu tenho corrido bastante, posso falar bastante porque eu tenho corrido todos os dias. Hoje é um dia atípico porque vai chover e tá fazendo 5 graus, então tá bem frio. E aí com a chuva eu fiquei pensando, aí eu vou mesmo se chover, mas aí eu vou ficar doente, e aí depois eu vou ficar mais de uma semana em casa sem poder sair por conta, né, que eu vou estar doente, e aí isso atrapalha outras coisas. Esse é um outro ponto que eu também quero trazer no vídeo, que é sobre as nossas escolhas, como é que a gente consegue fazer escolhas conscientes. Eu sei que tem muita gente que vem aqui na internet e fala pra vocês como fazer sei lá o que, eu não tô dando aqui passo a passo, eu posso dizer, um negócio milagroso para você, que se você seguir esse passo a passo, você vai chegar em tal lugar. Até porque as escolhas são muito pessoais. E eu tô lendo um livro a respeito disso, não só de escolha, mas sobre mentalidade e sobre performance, como você consegue alcançar esse caminho que você quer, né? Como que você consegue alcançar os seus objetivos, como é que você coloca as coisas na sua mente e você começa a perseguir essas coisas sem tipo, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. E eu vou mostrar o livro pra vocês, que é esse daqui. Não me podem magoar. Que isso aqui é português de Portugal, não me podem magoar. Mas em português do Brasil tá escrito Nada Pode Me Parar. Esse é um livro que conta a história dele, desse cara aqui, o nome dele é David Goggins. É um best-seller. Eu já tinha visto muitas vezes esse livro na livraria, mas eu nunca tive, tipo, um interesse em ler sobre ele. Mas eu não sei o que me deu que eu decidi comprar ele, pedi ele, na verdade, de presente pro Diego, e ele me deu no final do ano, e eu comecei a ler ele segunda passada, e hoje foi o fim. Então foi uma leitura de uma semana, uma leitura incrível, uma leitura que abriu muito a minha cabeça sobre os meus objetivos e aquilo que eu quero, e como que eu vivo me sabotando, né, falando, vou fazer isso e no final não faço, ou dou prioridades a outras coisas que não são prioridades, e como que agora essa chave mudou na minha cabeça, sabe? Eu não acho que precisa de um livro ou de alguma coisa pra virar essa chave na sua cabeça, mas eu acho que precisa um pouco de conhecimento interno, sabe? Um conhecimento pessoal do que é que você realmente quer, por que que aquilo é importante, por que você quer isso nesse momento, se é só uma coisa da moda e por isso que você tá querendo fazer, ou se é uma coisa que realmente você quer, mas você nunca colocou uma obstinação pra conseguir isso, sabe? Você nunca colocou isso como prioridade, tipo, número 1 da sua vida. É tipo, era uma coisa que você queria, mas se aconteceu, e se não, não. Como pra mim, por exemplo, é a questão do peso, de estar acima do peso. E aí eu comecei a sentir muito que essa roupa não fica boa, e aí eu tenho que comprar um número maior, e aí as roupas que eu tenho já começam a não dar mais e tal. E eu fico me permitindo o tempo todo, me permitindo comer isso e aquilo. E eu tenho na minha cabeça que, por exemplo, se eu tô malhando, eu tenho o direito de comer, porque eu tô malhando. E no final, eu malho, me saboto porque eu como mais do que eu já estava comendo, porque na minha cabeça é tipo um passe livre para comida, sabe? E tem várias coisas que vêm com essa questão da comida pra mim, como, sabe, como pessoa, é minha experiência, de acordo com as coisas que eu vivo. Que é, eu tô chateada com alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa gostosa pra comer. Eu tô, sabe, é tudo motivo pra eu comer. Um exemplo, eu tô naqueles dias, aí eu quero comer um doce, aí eu quero comer isso, e aí eu penso, mas eu tô trabalhando tanto, e aí eu me permito, e aí eu vou me permitindo, e eu cheguei onde eu cheguei. Começando a ler esse livro, eu comecei a mudar algumas coisas na minha cabeça, sabe? Como a questão de eu não posso, ou eu não estou no momento fazendo academia, porque eu não tô pagando academia, e a academia tá muito cara e eu não quero pagar. Mas como é que eu consigo chegar ao meu objetivo sem eu ter que incluir esse custo extra na minha vida, sabe? E aí eu voltei, na verdade, a correr. Eu tava fazendo exercício em casa, ainda tô fazendo nos dias que eu não corro, mas eu decidi que eu ia voltar a correr.
E eu lembro que há um tempo atrás eu também estava correndo e eu não conseguia fazer, tipo, muitas coisas, sabe? Evoluir na corrida, assim. E nessa última semana eu senti que isso aconteceu demais, dessa evolução na corrida. E eu comecei a perceber que essa evolução aconteceu porque eu tô me alimentando. O que eu quero dizer é com as coisas que eu consumo na internet, com o livro que eu tô lendo, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu estou me alimentando desse desejo de mudar de verdade, sabe? Desse desejo de eu quero isso e eu vou fazer de tudo pra conseguir. Eu vou fazer o meu máximo. E interessante que nesse livro aqui ele fala muito sobre a nossa capacidade, né? O quanto que o ser humano é capaz de conquistar certas coisas e chegar em certos limites. Ele conta a história dele, pessoal, não vou contar o livro aqui pra vocês. Se vocês querem uma percepção própria do que o livro fala e de como isso pode mudar talvez a sua vida, talvez não vai mudar nada, você vai falar, ai que besteira. Mas pode ser que mude. Eu indicaria sim vocês comprarem. Ele fala muito sobre essa questão da mentalidade, de como você consegue fazer as coisas que você realmente precisa fazer e como você consegue cancelar essas vozes que te fazem desistir, né? Por exemplo, você começa uma dieta hoje e aí, de repente, você começa a pensar, mas eu queria tanto tal coisa, mas será que você queria tanto de verdade? E o que abrir mão, na verdade, dessa situação que você quer, que seria perder peso, que é o meu caso, então tô dando esse exemplo, o que isso te traria, sabe? Porque parece que acontece uma cadeia de coisas, que quando você começa a desistir de uma coisa, você vai desistindo, vai deixando as coisas pra trás, sabe? E eu já tô um tempo sem estar no Instagram, então eu sei que vocês me escrevem lá, me escrevem muito lá, mas eu não tô entrando muito, então eu peço desculpa se eu demoro a responder. Às vezes eu entro só para responder quem me escreve aqui do YouTube. Mas se vocês puderem, eu peço, por gentileza, que vocês me escrevam aqui, porque aqui eu olho sempre, eu olho todos os dias. E lá no Instagram é muito difícil eu entrar agora para ver o que vocês estão me escrevendo. Eu tento fazer pelo menos uma vez na semana, mas eu nem tenho conseguido fazer isso uma vez por semana. Olhar lá se tem mensagens de vocês para eu poder responder. Então, se você quer alguma informação, quer alguma coisa, escreve para mim aqui nos comentários, que é mais fácil, eu respondo mais rápido. Então, eu já tô, né, como eu tô falando há bastante tempo fora do Instagram, e estar fora disso já tem me levado a conquistar outras coisas, sabe? Pra mim, isso aqui é um marco. Ler um livro desse com 400 páginas em uma semana é um marco, e eu venho construindo essa habilidade que eu posso falar, esse hábito da leitura já desde o ano passado. E o início era muito difícil, eu começava a ler e enrolava, às vezes eu ficava 3, 4 meses no mesmo livro, às vezes eu conseguia ler um livro mais rápido, mas não assim em uma semana. Então, é uma pequena coisa, sabe? É um negócio pequeno. Mas você consegue visualizar como é que isso traz uma mudança para você, como isso traz uma mudança na mentalidade. Então, eu voltei a correr. E eu consegui em uma semana, ver uma evolução na corrida, sabe? E uma evolução também na minha vontade de fazer isso. Por quê? Porque eu não coloco mais, coisa que eu fazia no passado, eu não coloco mais o peso de algo em alguma coisa que eu vou fazer. Por exemplo, exercício físico é uma coisa chata. E aí eu coloco esse peso na hora que eu vou fazer o exercício físico. E aí aquilo se torna um tormento. Então, tudo que o meu cérebro consegue fazer para me afastar disso, ele vai fazer. E tem uma frase que ele fala bastante no livro, que é: você tem que buscar o conforto no desconforto. Areta, significa que eu vou viver a minha vida toda num conforto ilusório, podemos dizer assim? Não, mas é você chegar em um momento onde você fala: aqui é onde eu queria estar, porque é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou me desenvolver, é aqui que eu vou alcançar o que eu desejo. Então, esse é o ponto de você estar confortável naquilo que te deixa desconfortável, porque isso te deixa desconfortável por um momento, sabe? Não vai ser para sempre. Você começa a fazer aquilo todos os dias, no primeiro dia, tá animada, né? Porque tá, tipo, é tudo novo, que animação. Aí no segundo dia você tá mais ou menos, no terceiro dia você já tá menos animada, no quarto dia você tá, tô com dor aqui, tô com dor ali.
Mas é você não dar atenção a essas vozes, sabe? Da tua cabeça. Você não dar atenção a isso e lembrar por que você está fazendo aquilo. Qual é o seu objetivo. Porque quando você consegue alcançar um objetivo que na sua cabeça talvez fosse impossível, aquilo abre muitas portas para que você alcance coisas muito maiores, sabe? Porque às vezes a gente vê a vida de outras pessoas e a gente quer viver aquela vida daquela pessoa, mas a gente não quer passar pelos processos que a pessoa passou. E é muito doido, porque um exemplo, eu gostaria de ter o corpo da Graciane Barbosa. Um exemplo. Mas eu quero ter o corpo dela sentada no sofá, comendo uma pizza. Sabe? Então é tipo muito surreal como as pessoas, eu digo nós, queremos coisas que nós não estamos dispostos a fazer aquela coisa acontecer, sabe? Nós não estamos dispostos a lutar por aquilo. E esse é o ponto de você estar confortável no desconforto para chegar até aquele seu desejo maior, sabe? Talvez o seu desejo seja gravar vídeo, você não consegue falar em frente à câmera. Então, todo dia você começar ali no desconforto e você, na tua cabeça, trazer sempre aquele pensamento de eu amo fazer isso, eu me sinto muito confortável aqui, me sinto confortável falando com a câmera. E aquilo vai chegar desse jeito, sabe? Então, a atualização que eu tenho para trazer para vocês é: eu estou correndo. Ontem foi o dia que eu mais corri. Eu corri 8 quilômetros. Obviamente que eu não estou correndo os 8 quilômetros sem parar. Eu faço pausas, até porque eu tô há muito tempo sem correr. Então, eu tenho que fazer pausas. Eu não consigo correr 8 quilômetros ainda, mas eu falo num todo, sabe? De correr, caminhar, correr mais, caminhar. E nesses últimos dias que eu tô fazendo isso, eu tenho conseguido mais correr do que caminhar. Porque nos primeiros dias eu tava, tipo, corri 200 metros. E eu achei que já tinha corrido os 2 quilômetros, porque o meu coração falava isso pra mim, porque eu tava esbaforida, não aguentava fazer nada, sabe? Cansada, exausta. E o meu coração era como batendo tão rápido que pra mim eu tinha corrido 2 quilômetros, eu tinha corrido 200 metros. Então, tipo, as coisas, elas evoluíram. Outra coisa que eu percebi era, quando eu tava correndo no passado, no terceiro dia de corrida consecutiva, eu já sentia dor na perna. E aí, me alimentando, como eu disse pra vocês, dessa mentalidade de execução, sabe? De fazer aquilo que precisa ser feito pra chegar no objetivo que você quer chegar, essas coisas já não, sabe, não vem na minha cabeça. Não é que eu não sinto a dor, eu sinto um negocinho, mas eu não dou atenção. Porque qualquer coisinha, por menor que seja que você dê atenção, quando você tá buscando um hábito, como você tá buscando alguma coisa, aquilo vai te desfocar, sabe? É igual quando você tá estudando e aí passa uma formiga. Você começa a acompanhar a vida da formiga e aí te distrai daquela situação. E aí nessa busca, sabe, por esse conhecimento mais interno, mas realmente o que eu quero ser de verdade, sabe? Que tipo de pessoa que eu quero ser? Eu quero ser essa pessoa que desiste? Eu quero ser essa pessoa que consegue qualquer coisa que eu colocar na minha cabeça? Com esse pensamento, as coisas têm mudado. Por exemplo, eu tenho ficado mais sozinha, porque aí eu tenho refletido mais sobre essas coisas. Porque, literalmente, o ambiente que você tá, ele muda você, sabe? Por exemplo, se você estiver num ambiente onde as suas amigas saem todo final de semana, e aí bebe uma cerveja, aí bebe um vinho, aí come não sei o quê. E aí, se você tá fazendo uma dieta onde você não pode beber, você não pode comer muito, assim, essas coisas, sabe? Você tem que manter uma vida mais saudável, como é que você não vai se deixar influenciar, sabe? É você ser muito ingênuo de achar que porque você tá com isso na cabeça, porque no primeiro dia vai ser fácil, sabe? Mas todo final de semana vai ser difícil. Aí vai chegar um momento que você vai falar: eu emagreci 500 gramas, então, sabe, tá liberado. Eu vou sair, vou fazer, porque eu sei que na semana eu vou correr atrás. E aí você começa o ciclo de autossabotagem, que é você passa a semana toda fazendo aquilo que você deveria fazer. Aí no final de semana, porque você está nesse ciclo de amizades, você começa a sair, aí você, tipo, meio que perde tudo aquilo que você batalhou a semana toda pra conseguir, sabe? Então eu tenho ficado mais sozinha mesmo. Eu tenho gostado de ficar sozinha, porque agora, tipo, no sábado, por exemplo, eu acordei 7 horas da manhã, fui fazer compra, eu voltei, guardei as compras, já saio com a roupa de correr, porque se eu for esperar a vontade chegar, ela não vai chegar. Então eu boto a roupa e saio, não espero nada, entendeu? Porque se eu esperar, eu não vou fazer.
Então, já é automático. Cheguei, botei a roupa e saí. Já fiz isso no sábado, acordei, a primeira coisa que eu fiz foi escovar o dente no banheiro, botar roupa de treino. E aí fui fazer compra com a roupa, voltei em casa, larguei as compras em casa e fui correr. E aí eu fiz os 8 quilômetros, voltei pra casa. Aí tomei um café saudável, sabe? Um café saudável. Tomei um café, ovo, as coisas que eu tenho comido normalmente. E aquilo me fez bem. E aí quando eu vi no relógio ainda eram 9h30 da manhã. Aí eu fui dar faxina na casa, fui lavar roupa, fui fazer um monte de coisa. E aí quando eu vi já era, sei lá, 3 da tarde. Aí eu fui comer a minha comida de acordo, né, com a minha dieta. E foi um dia maravilhoso. Aí eu li bastante, sabe? Aí eu fico nessa situação me alimentando disso que eu quero, sabe? Me alimentando, seja com pessoas que estão fazendo isso na internet, no YouTube, mais especificamente, porque não são as redes sociais como Instagram e TikTok. Eu tô no YouTube, então eu fico vendo as pessoas, o que elas estão fazendo, sabe? Pra, tipo, ultrapassar os próprios limites. Aí uma pessoa dá uma dica aqui que às vezes não serve pra mim. Outra pessoa dá outra dica ali que eu vou tentar ver se funciona. Entendeu? Então, esses são as atualizações. Hoje eu vou começar o meu livro novo, que é Mais Esperto que o Diabo 2, que é 21 dias para sair da... Como que chama? Alienação. 21 dias para sair da alienação. É um livro super fininho, então eu acho provável que em poucos dias eu vou acabar de ler ele. Ele tem um prefácio aqui do Joel J. Ele, vocês devem conhecer o Joel J. Ele é um atleta também, fala sobre performance, sobre mentalidade. Então, é disso que eu tô me alimentando, sabe? Tô tentando manter o foco nisso, que é o que eu quero. Eu já consegui perder 2 quilos desde que eu entrei em modo, sabe, foco. Eu preciso fazer isso, eu vou fazer, não importa o que aconteça. E não vou desistir até eu chegar no meu objetivo. Eu coloquei uma meta de qual é aquilo que eu quero chegar, né? Como que eu quero estar, qual é o que eu quero ver ao olhar no espelho. E eu só vou parar quando eu alcançar essa meta. Então eu vou trazendo aqui para vocês, se vocês estiverem, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer aqui para vocês a evolução de como tá na corrida. Eu quero fazer um vídeo correndo mesmo na rua para vocês verem como que é. É bem solitário, na verdade. Não tem muita coisa na rua. E vou trazer um vídeo mostrando pra vocês. Te peço que você faça uma reflexão a respeito das coisas que você até hoje desejou e ainda não conquistou. E talvez pensar por que é. Se é uma coisa que depende só de você, por que você ainda não chegou neste lugar onde você quer estar, né? Ou como você quer estar, ou o que você quer fazer. Porque tem coisas que dependem mais de nós e tem coisas que depende de coisas externas. E aí, quando é assim, é um pouco mais difícil, mas ainda assim não é impossível. Mas se é uma coisa que depende de você, o que é que depende de você que você ainda não fez? E se vocês gostam de vídeos assim, com mais reflexões, igual esse ou parecido, vocês podem me escrever nos comentários. Deixa um curtir nesse vídeo pra mim, porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.